Boa noite, galerinha. Vamos lá para mais uma aula da disciplina de engenharia do produto. E nós demos... eu acabei mudando um pouco a ordem, né, da disciplina, a ordem das aulas, por isso que a gente saiu da aula 3 e fomos lá para a aula, se eu não estou enganado, aula 8, e agora nós estamos voltando de novo para a aula 4, né, porque eu acredito que essa dinâmica será uma dinâmica mais adequada, vamos dizer assim, tá bom? Então, a aula de hoje nós vamos voltar para a aula 4, e deixa eu mostrar aqui para vocês. Na aula 4 nós vamos voltar para a dinâmica de ter uma leitura, né, da apostila. Nós temos se vocês lembrarem, nós temos uma dinâmica de leitura para que vocês consigam ler a apostila, né? Então, a leitura sugerida são as páginas 9 a 13 da apostila, para que vocês possam crescer em conhecimento e conseguir aplicar no projeto e também conseguir interagir mais nas aulas e nos grupos. Do que se trata essa parte da apostila, do que se trata a aula de hoje? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a relação entre o PDP e o desempenho do processo de a gestão e o desempenho do processo de desenvolvimento do produto. Tá? Qual é a influência da gestão no desenvolvimento do produto? E vamos falar um pouquinho sobre a abordagem de gestão e a parte de gerência mesmo, né? Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre o contexto do processo de desenvolvimento de produtos. Qual que é o contexto? Basicamente nós temos a organização, que são as pessoas mais os recursos, tá? Então, normalmente, quando nós falamos organização, nós consideramos as pessoas mais os recursos disponíveis. E cada organização é única. Por que isso é importante? Porque você pode ter até recursos semelhantes ou idênticos, mas as pessoas não são. Em cada contexto, você vai ter uma equipe diferente. Por que é importante falar isso, professor Rodrigo? É muito importante falar isso porque no passado bem recente, o que as pessoas fizeram? As pessoas, por exemplo, pegaram alguns procedimentos da Toyota lá do Japão, né, viram como a Toyota no Japão funcionava e tentaram o quê? Pegar exatamente o que funcionava no Japão e reproduzir no Brasil. Os resultados foram os mesmos? Os resultados obtidos na Toyota Japão, como, por exemplo, a Toyota Brasil, será que os resultados serão os mesmos? Gente, a resposta é simples. Não. Por quê? Porque organização são pessoas mais recursos. Os recursos da Toyota Japão podem ser idênticos aos recursos físicos, né, da Toyota Brasil. Porém, contudo, todavia, entretanto, as pessoas da Toyota Japão são diferentes das pessoas da Toyota Brasil. Então, nós vamos ter, consequentemente, resultados diferentes, tá? Então, isso é algo muito simples, mas muito importante. Cada organização é única. Você tem que guardar isso. Às vezes você está no emprego, trabalhando numa área, por exemplo, automobilística. Vou citar 2 exemplos que eu trabalho com as empresas, né? Você está trabalhando com chicote. Aí você fala, estou trabalhando com chicote elétrico, por exemplo, na Lia. Não, agora eu arrumei uma promoção, arrumei uma oportunidade para trabalhar com chicote elétrico na Aptiv, que é a antiga Delphi. É automotiva, é chicote elétrico, é a mesma coisa. Nossa, vai ser idêntico o meu trabalho. Será? Não vai. Por quê? Os recursos podem ser muito parecidos, mas as pessoas não são. O contexto da equipe será diferente. Sendo diferente, a organização vai ser diferente. Você vai ter que entender o contexto desse local para conseguir reproduzir resultados positivos, né? Não são as mesmas coisas que você vai fazer que vão acarretar nos mesmos resultados. Simples assim, por causa da organização, são pessoas mais recursos. E a interação entre pessoas e recursos que geram os resultados. Consequentemente, cada PDP, cada processo de desenvolvimento de produto, trabalhará dentro de um contexto diferente, um contexto único, que é o contexto da sua empresa.
Tá? A eficiência do processo de desenvolvimento de produto estará vinculada à sua imersão e adaptação ao contexto. Então, o resultado está em você entender o processo como um todo, entender os recursos, as pessoas interagindo com os recursos, que acaba se tornando o processo. E você, olhando para isso, você precisa imergir nesse processo. O que é imergir? Eu sou processo de desenvolvimento de produto, eu quero saber só de produto, só de cliente interno, cliente externo. Ok, o cliente interno é praticamente a empresa toda. Então, você precisa conhecer o contexto da sua empresa. Nos detalhes? Claro, obviamente que não. Não é tão simples assim. Mas você precisa ter uma visão macro muito bem elaborada para conseguir ter sucesso, tá? Nós já falamos bastante do processo de desenvolvimento de produtos como um todo e voltamos a falar para quê? Para entender a questão da importância da gestão desse processo. Num passado não tão longínquo assim, as pessoas acreditavam que um processo de desenvolvimento de produto era algo muito relacionado à criatividade. Cada vez é diferente. Você não pode engessar o processo, você não pode colocar fases, você não pode colocar os passos, senão fica engessado, senão você tira a criatividade. E o mundo moderno, a gestão moderna, na verdade, as equipes de desenvolvimento de produto modernas, elas defendem o contrário, que é o quê? Que a gestão é muito importante para você ter sucesso no desenvolvimento. Por quê? Porque o processo de desenvolvimento de produtos é um conjunto de atividades capaz de transformar informações tecnológicas de mercado em produtos e serviços, de acordo com as estratégias da empresa e atendendo às necessidades de mercado, seja ela cliente interno, cliente externo, por meio da criação de bens e informações para a produção, acompanhamento e retirada do produto de mercado. Então, essa aqui é uma forma resumida de enxergar todo o processo. Dentro da estruturação e gestão do PDP, para você estruturar e para você conseguir gerir um departamento de desenvolvimento de produto, né, o processo de desenvolvimento de produto, você tem dois aspectos relevantes que nós já conversamos e hoje vamos dar uma ênfase maior. O primeiro é o fluxo de informações. Na verdade, nós poderíamos dizer o seguinte, o fluxo de atividades, desculpa, né, o processo, e o fluxo de informações. Por que esses aspectos são fundamentais? Porque dentro do processo de desenvolvimento de produtos, você vai ter as atividades que vão as pessoas usando das ferramentas, né, do recurso, vão executar atividades, e essas atividades naturalmente vão gerar informações importantes. Por exemplo, no início do desenvolvimento do produto, você precisa o quê? Você precisa levantar requisitos relativos ao produto. Então, você precisa o quê? Levantar requisitos junto aos clientes interno e cliente externo. Para isso, você vai ter uma atividade. Qual que é a atividade ou ação? Você vai ter, por exemplo, um VOC, né, que é um Voice of Customer, que você vai fazer pesquisas. Isso são atividades que você vai executar. Consecutivamente, você vai ter informações importantes, você vai gerar informações. E essas informações, elas vão ser passadas para as demais fases de desenvolvimento de produto, como nós vimos, né? Por exemplo, a fase de projeto informacional vai alimentar a fase de projeto conceitual. Então, o fluxo de informações e atividades que geram informações. Então, você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, com o departamento de marketing, com o departamento comercial, com o processo, com a qualidade, vai fazer reuniões, e essas reuniões vão gerar informações, e essas informações vão se perpetuar dentro do processo de desenvolvimento. E, muito importante, né? É um básico. Vão ter atividades e vão ter informações. E se isso não acontecer de forma eficiente, o processo de desenvolvimento de produto pode vir a ser comprometido. Tá? Então, se você não gerar atividades, por exemplo, para levantamento de requisitos, e essas atividades não gerar as devidas informações, você vai desenvolver um produto sem ter todas as informações necessárias para ser bem sucedido. É simples assim. Se você não ouvir bem os clientes, você vai fazer algo que, de repente, não vai ir de encontro à necessidade, ao desejo deles. E aí é a chance de dar errado, né? Então,
Fluxo de atividades e informações. Basicamente, o PDP, ele é a pessoa que centraliza as informações. Porque ele precisa dessas informações para fazer acontecer. Nós já falamos sobre isso em algumas ferramentas, né? VOC, Brainstorm, QFD, que é a Casa da Qualidade, tudo isso está voltado para quê? Informações. E tudo isso são ferramentas que são atividades que você executa. E normalmente o PDP faz isso com quais departamentos? De forma bem básica e pensando lá no início do desenvolvimento. Pensando nas etapas iniciais. O PDP ele precisa ter o quê? Informações com os fornecedores, por causa daquela questão do co-desenvolvimento, que nós já falamos várias vezes, é muito importante, repito, é muito importante trabalhar com isso. Professor, ainda não está claro para mim, então eu vou usar um exemplo do Cleiton, que trabalha na Balduco. Então, o Cleiton, eles estão querendo fazer um novo bolinho recheado, mas um novo sabor de recheio. O que eles podem fazer? Eles podem trabalhar com a massa do bolinho na Balduco, com o recheio de chocolate na Balduco, com a embalagem, o papel para guardar o bolinho na Balduco, com a embalagem na Balduco, com a embalagem do pacote. Pode ser tudo na Balduco. Ou eles podem fazer um co-desenvolvimento. Como assim, professor? Chama para reunião o pessoal da Copenhague ou da Barry Callebaut, eu não lembro qual dos dois, que eu acho que é a Barry que fornece, né, chocolate para quase todo mundo, mas vamos supor, um desses dois. Chama a Barry, chega na reunião e fala assim, Barry, a especialidade de vocês é chocolate, a especialidade de vocês é matéria-prima para nós, então eu quero um novo tipo de chocolate. Se vira, Barry. Isso se chama co-desenvolvimento. Se você inventar um novo tipo de chocolate, eu garanto um consumo a mais do que a gente já consome de você, de tantos milhares de quilos de chocolate por mês. E aí é o quê? É uma troca de favores, gente. Por quê? Se a Balduco fosse ter uma equipe de desenvolvimento para um novo chocolate, gastar tempo com isso, e o que? Era mais uma atividade para ela fazer, mais tempo para ela, e mais uma equipe, mais um projeto, mais tempo gastando ali, mais energia. E aí, o que ela pode fazer? Ela pode pegar essa etapa do desenvolvimento, esse pequeno pedaço, e fazer um co-desenvolvimento com o fornecedor. E quem que vai sair ganhando? Todo mundo! Entendam, gente, a Barry vai sair ganhando nisso. A Barry está desenvolvendo algo que ela vai vender muito. Então, é um novo produto para ela, é chance dela ganhar mais. E não entendo errado. A Balduco, como estratégia, ela pode muito bem chamar a Barry e falar assim, Barry, eu estou chamando outras concorrentes suas para participar disso aí. E quem ficar mais próximo do que eu estou solicitando é que vai ganhar o fornecimento desse insumo. Porque eu estou fazendo um co-desenvolvimento, estou abrindo para esse pedaço do meu produto ser trabalhado por um fornecedor. Então, essa é a ideia do co-desenvolvimento, que é uma ideia muito forte, que está crescendo muito no mercado e, faz muito tempo que existe. Quem não pratica isso, normalmente leva pior, né? Porque aí você acaba não sendo tão ágil, não sendo tão rápido, por vários motivos. Um deles, por exemplo, é que a Balduco vai ser o cliente da Barry, vai descer a chibata neles, por prazos curtos, exigir velocidade, exigir algo que, de repente, eles não conseguiriam exigir se a equipe deles estivesse interna. Se fosse uma equipe de desenvolvimento Balduco, que seria poucas pessoas. Quando eles empurram isso para a Barry, eles estão falando, Barry, se vira, põe a equipe local, a equipe internacional sua, põe o pessoal de P&D seu do exterior, mas se vira. Por quê? Porque isso vai ser muito bom para vocês. Conseguem enxergar? Conseguem perceber como acontece, como isso isso favorece o quê? A velocidade, a agilidade do desenvolvimento. Tá? E isso acontece em todas as áreas, seja ela alimentícia, seja ela de roupa, de vestimenta, né? Seja ela na área automobilística, seja ela na área que você pensar. Isso é algo Rodrigo, que faz muito tempo que tem... Oi? recentemente a Balduco criou o Chocobisco. E o chocolate é fornecido pela Barry. Agora já estão fazendo a segunda linha já da mesma marca, porque a demanda é muito grande.
E o pessoal da Bahia é direto lá acompanhando o desenvolvimento do produto, porque no início a barrinha de chocolate que é em cima do biscoito, ele não fixava. Aí eles foram lá e fizeram um trabalho em conjunto para achar o problema. Olha que bacana. Obrigado, Kátia. Nossa, sua colaboração enriqueceu a nossa aula hoje, nesse momento aqui. Muito bom, fantástico. Você acabou de dar o exemplo, né, aproveitando a Balduco que nós estamos falando, que realmente acontece, que realmente, pelo jeito, é a barrina, e que dá tão certo que eles fizeram e já estão fazendo novos co-desenvolvimentos, né? E essa história de amor aí e de co-desenvolvimento é antiga. Além disso, o PDP, ela tem o quê? Ela tem que buscar informações, por exemplo, informações tecnológicas. Nós estamos usando a Balduco, né, como exemplo. Nossa, professor, mas a Balduco é alimentício. O que de tecnologia tem? Tem no processo, gente. No processo, a Balduco tem um transelevador, para quem não sabe, pouquíssimas empresas, né? Eu acho que é somente a Balduco e a Copenhague, se eu não estou enganado, ou a Balduco e Copenhague tem transelevador em Extrema, nessa parte de logística. É tecnologia. A Balduco tem vários robôs para a parte de automação na hora de embalagem. Tecnologia. Então, tem que estar atento à parte tecnológica para quê? Para ser competitivo no mercado. Às vezes a gente fala em tecnologia, a gente só pensa assim, quem faz celular, quem faz notebook, só esse pessoal que vai ter informações tecnológicas. Não, gente, não! Equipe de processo. Processo precisa de tecnologia, o mundo está assim, muito rápido. Eficiência, segurança, eficiência, né, de produtividade, menos scrap, menos desperdício, mais segurança para os colaboradores. Tudo isso tem a ver com tecnologia do processo. E desenvolvimento de produto tem tudo a ver. Lembrem-se, desenvolvimento de produto, na preparação da produção, ele atua junto, definindo o layout, definindo quais serão as máquinas que vão ser compradas para fazer o processo produtivo. Não é só o produto. O desenvolvimento de produto também atua na definição das máquinas, do layout, todos esses detalhes junto com a produção. O que mais? Instituições de regulamentação. Como eu disse para vocês, algo que eu conheci, porque eu trabalhei 10 anos, eu fazia desenvolvimento de produtos para transmissores de televisão, a parte de radiodifusão. Então, a gente tinha direto o que nós precisávamos, eu também tinha a responsabilidade de pesquisar a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que são instituições de regulamentação. Se você tem um equipamento da área de energia elétrica, você vai pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E, gente, cada área tem as suas instituições de regulamentação. O Inmetro é outro órgão, né, que acompanha, que regula e que precisa de certificação e assim por diante. E as empresas precisam saber quais são os órgãos que regulamentam a sua área e seguir as regulamentações para não ter problemas. E o que a gente mais fala, o mais importante, né? Ouvir o mercado, levantar informações do mercado. Então, tudo isso gera fluxo de atividades e fluxo de informações. Como eu vou levantar informações de instituições de regulamentação? Tem que ter aqui, por exemplo, uma atividade, pesquisa, contato com esses órgãos. Uma atividade para informações tecnológicas, por exemplo, uma visita ida à China, uma ida numa feira internacional, para ver o que? As possibilidades. Oi. Estão pedindo para você aceitar aí, o pessoal entrar. Tá bom. Obrigado. Nada. Então, dentro das informações tecnológicas, por exemplo, podem ser outros tipos de atividades. Por exemplo, uma visita internacional, numa feira internacional. Isso vai gerar informações, mas é uma atividade diferente. Fornecedor, uma reunião de negócio, uma visita técnica na empresa. Isso é uma atividade que vai gerar informações que vão ser produtivas para o PDP. Mercado, aí sim, podem ser pesquisas, podem ser entrevistas, podem ser visitas técnicas, podem ser várias atividades que você vai fazer e que vão gerar fluxo de informações para o processo de desenvolvimento de produto, tá? Então, aqui nós vamos fazer vamos ver um breve resumo aqui, né? Então, as etapas. Para você planejar, lembra lá, as primeiras etapas do desenvolvimento de um novo produto. Você precisa ter estratégia, em cima da sua estratégia você vai ter planejamento.
Baseado no que você faz o seu planejamento estratégico? Baseado nesse rostinho feliz, que eu estou chamando ele de mundo, que eu estou chamando ele de mercado interno, mercado externo. A partir disso, do mercado, eu levanto informações tecnológicas e de mercado. Tá? A partir disso, então, ó, eu venho o quê? Processo de desenvolvimento de produto. Então, tem aqui a estratégia e o planejamento. Aí eu entro aqui no macro processo de pré-planejamento, tá? O pré-desenvolvimento, na verdade. Aqui é o pré-desenvolvimento, lembra? Aí no pré-desenvolvimento tem a parte de planejamento, tem a parte de estratégia, tem a parte de planejamento do projeto, depois vai vir o desenvolvimento em si do produto, e depois o pós-desenvolvimento. Então, nós vamos entrar naquelas 3 fases que nós já falamos, repetimos algumas vezes nas aulas anteriores. E todo esse processo de desenvolvimento de produto é orientado pela estratégia ou as estratégias da empresa. Lembrem, a estratégia, o jeito mais clássico de explicar a estratégia é em jogos, né? Em esportes, que eu acho que é mais simples. Então, tem lá um campeonato, e um campeonato, por exemplo, de futebol, o time ele está participando de um campeonato brasileiro e um campeonato internacional. E aí, ele no brasileiro, ele é líder isolado e vai jogar na segunda, e na quarta-feira ele tem um jogo que é eliminatório, né? Quem ganhar passa, quem perder sai, com o time internacional. Qual a estratégia do jogo da segunda? Vamos jogar com o time reserva. Vamos jogar na defensiva. É estratégia, gente, depende do momento. Estratégia depende do momento. Estratégia depende do contexto que está se vivendo. Estratégia depende de várias coisas, tá? Estratégia depende do adversário, da concorrência. Estratégia depende do cliente, do seu contexto naquele momento, do contexto do mercado como um todo e assim por diante, tá bom? Mas todo o processo de desenvolvimento, ele vamos dizer assim, polarizado pela estratégia. Esse processo de desenvolvimento vai gerar o quê? Bens e informações, tá? Dentro do processo aqui de desenvolvimento, aqui já é o pós, né? Aqui é quando acaba de desenvolver, faz o lançamento do produto e aqui entra no pós-desenvolvimento. Aqui eu começo a gerar, né, os bens e informações, tá? E aqui eu já coloco ele no mercado, ele já está no mercado, na verdade, no final dessa etapa de desenvolvimento ele já entrou no mercado e eu estou acompanhando ele no mercado. Acompanhando o mercado tem o quê? Atender os pedidos, né? Você vai receber os pedidos do cliente, você vai produzir, e depois de produzir, você tem que entregar para atender o cliente. Então, você vai ter produção, acompanhamento e retirada de um produto do mercado. Isso já é no pós, né? Vai ter toda a parte de assistência técnica. Aqui você vai ter os produtos e serviços entregues a quem? Ao mercado. Tá? Então, esse é o ciclo da vida do desenvolvimento de produto dentro de uma empresa. Então, começa no mercado, tem todo o ciclo e termina na onde? No mercado de novo. Esse é o ciclo. E o mercado, observando o mercado, eu gero o processo de melhoria contínua. Observando o mercado, eu gero o quê? Tipos de projeto. De repente, eu já desenvolvi um produto, eu vou fazer o quê? Uma melhoria contínua, um tipo de projeto derivativo, um tipo de projeto plataforma. Olhando para o que já existe, eu vou fazer um tipo de projeto radical, breakthrough. Nada a ver. Nada a ver, não. Radical como que a gente chamou? Nada a ver mesmo, né? Muda tudo que é o plataforma. Então, essa é a ideia, esse é o ciclo, tá? E é o ciclo que nós tem que estar bem claro na nossa cabeça. E aí você atende às necessidades, né? O foco sempre é atender às necessidades do mercado. Fluxo de atividades, uma visão mais objetiva. O fluxo de atividades ele é dinâmico de acordo com o processo de desenvolvimento de produtos. Lembra? O fluxo de atividades ele está aqui, ó. Cada uma das fases vão ter atividades distintas, né? Tem a fase de planejamento, tem a fase de planejamento estratégico, o planejamento do projeto, depois vem projeto informacional, projeto conceitual, projeto detalhado. Cada uma dessas fases vão ter atividades distintas e cada atividade vai gerar informações. Mas olha lá, qual que é o início? O PDP solicita aos demais departamentos atividades que gerem informações que o ajude a moldar as definições do produto. Lá no início do desenvolvimento do projeto. E o fim?
O PDP solicita atividades visando validar o produto e colocá-lo em produção. Protótipos, ok da qualidade, né? Compra de componentes. Entende? Para você, por exemplo, desenvolver um protótipo, você não consegue desenvolver um protótipo sem fazer uma solicitação de compra para o departamento de compras, para o PCP. Então, você gerou uma atividade, você solicita uma informação, solicito a compra de tais produtos. Isso gera uma atividade que ele vai fazer todo o processo de compra. Percebe? Então, cada etapa vão gerar o fluxo de informações e fluxo de atividades, não somente dentro do vamos dizer assim, do local ou da área, né, da unidade de desenvolvimento de produto. Departamento de desenvolvimento de produto, a palavra é essa, dentro do departamento. Mas o departamento de desenvolvimento de produto vai gerar fluxo de informações para as outras áreas e vai gerar atividades para as outras áreas. Por exemplo, o ok da qualidade. Depois que você fizer o seu protótipo, você vai ter que chamar a equipe de qualidade para dar uma olhada, para ela dar o ok dela. Percebe? Você vai gerar uma atividade para eles. E eles vão gerar uma informação, por exemplo, um relatório técnico para você, falando sobre a análise que eles fizeram do que você entregou. Fluxo de informações. O fluxo de informações também é dinâmico, de acordo com o processo de desenvolvimento de produtos, como nós falamos. No início, o PDP compartilha os detalhes iniciais do produto e recebe informações pertinentes do departamento. Então, ele devolve informações. O fim, o PDP envia informações detalhadas, desculpa, do produto pertinentes a cada departamento. Quais são essas informações detalhadas que o PDP gera, né, e envia? Por exemplo, Bill of Material. O BOM é uma das informações mais importantes que o PDP gera para todos os outros departamentos. O que mais? Manual de instruções, procedimentos, seja procedimento de montagem, seja procedimento de qualidade. O que mais? Ele gera, por exemplo, uma lista dos novos produtos, ele gera as informações necessárias para o serviço de atendimento ao cliente, né? Ele gera, inclusive, treinamentos, né? Um escopo de treinamento para a equipe de atendimento ao cliente, para o comercial, para os demais departamentos e assim por diante. São várias as informações geradas ao final. E uma reflexão muito importante, gente. Muito, muito, muito. Minuto de sua atenção. Se você está olhando o WhatsApp, se está olhando outra coisa, e se você está prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo, pare um minuto, porque essa informação é importantíssima para desenvolvimento de produto, mas para qualquer atividade da sua vida. Então, aqui uma sequência. Ação sem comunicação é confusão. Quantos já viram isso? Várias pessoas, cada um fazendo da forma que dá na cabeça e não se comunicando, isso gera no final o quê? Confusão. Não gera sucesso, gera conflito. Comunicação sem ação é o quê? Enrolação. Você fala. Você já viu quantas pessoas você conhece que fala pra caramba, o famoso gogó, mas não faz nada. E o pessoal chama ele de quê? Enrolado. Se a pessoa fala e não tem ação, isso acaba sendo uma enrolação. Ação sem planejamento é sofrimento. Já ouviu falar nessa frase? Quando a mente não planeja, o corpo padece? Quando a mente não pensa, o corpo padece? É isso aqui, ação sem planejamento é sofrimento. Por que é sofrimento, Rodrigo? Fazer sempre produtivo? Não. Pode ser que você gaste dias fazendo algo que você vai descobrir que não serviu para nada. Por quê? Porque você, na hora que vai ver o planejamento, vai mudar totalmente de direção e não vai aproveitar aquilo para nada. Só foi desperdício. Então, isso foi sofrimento. E planejamento sem ação é ilusão, é sonho. Já viu sonhadores? Planejam. Eu planejo ir, vou falar agora da vida particular, né? Eu planejo ir para os Estados Unidos. Mas nem passaporte eu procurei saber como tira. Nem procurei saber que precisa de passaporte. O que eu preciso, né? Não é nem o passaporte. O que eu preciso para ir para os Estados Unidos? Às vezes a pessoa fala, cara, eu queria tanto que a empresa me mandasse para aquele evento internacional. Eu estou planejando aqui, eu queria esse ano,
Mas, cara, sem ação, você não fez uma pesquisa, você não foi atrás do seu passaporte, você não foi atrás do seu visto, você não foi atrás de aula de inglês. E aí? Planejamento sem ação é ilusão. E tudo isso aqui é muito importante para dentro da empresa. Totalmente aplicável e necessário essas reflexões. Essas 4 frases aqui deveriam ter um quadro em todo gestor de cada uma das áreas, para constante reflexão. De repente, na sala de espera de reuniões e assim por diante. Né? Reflexões muito importantes. Dentro do escopo da área, da delimitação do que vem a ser o PDP. Né? O escopo do PDP ele vem aumentando. Aumentando por quê? Nós já falamos sobre isso. Antes era só desenvolvimento do produto. Não, agora é produto, ele trabalha junto com o processo para definir todo o processo produtivo, ele trabalha com a qualidade para definir o processo de validação tanto dos componentes, dos itens, matéria-prima, quanto o produto acabado, trabalha junto com o PCP e assim por diante. Processo que envolve a atividade de todas as áreas da empresa, de sua cadeia de suprimentos e distribuição, até mesmo a parte de logística. Isso, já falei 1, 2, e não posso deixar de falar mais vezes. O PDP, ele trabalha, inclusive, na definição de qual que é a embalagem, né, o tipo de embalagem que vai ser usado, como que isso vai ser distribuído e assim por diante. Cada área vê o produto para uma perspectiva diferente, mas complementares. Por isso que precisa todos serem ouvidos. A integração de atividades do planejamento estratégico até retirada do produto no mercado tem a ver também com o escopo do PDP. Né? Integrar todos, né? E integrar todas as atividades. Então, aí aparece o quê? A necessidade de estruturar um processo específico para ser planejado e gerenciado. Aqui nós temos o que era o modelo tradicional, tá? E qual que é o modelo novo que nós estamos estudando? Num passado, assim, não tão longínquo, você tinha o quê? Uma equipe da alta gestão somente no planejamento estratégico. Essa alta gestão, né, a alta cúpula aqui, né, de tanto diretoria como marketing, né, essa situação tradicional, ela se reunia, fazia todo esse trabalho, desenvolvimento do planejamento estratégico, e aí ele fazia o quê? Uma passagem do bastão. Então, você chegava para a equipe de desenvolvimento de produtos da engenharia e falava, toma aqui, ó, todos os dados para vocês avaliarem e desenvolverem o produto. Aí a equipe da engenharia brotava uma correria louca, né, para primeiro avaliar o que esse pessoal desenvolveu, elaborou, para depois iniciar o processo de desenvolvimento de produtos e com a máxima velocidade possível passar o bastão para a produção, que é a manufatura, que é o quê? Ó, eu fiz um produto aqui, agora toma esse produto que é seu. Essa que é a ideia. Toma esse filho que é teu. Entregava um protótipo para eles, falava, agora replica esse protótipo aqui. Cara, esse era o passado. Aqui, ó, o que a gente tinha? Nós tínhamos muros culturais, nós tínhamos muros aqui até dentro da própria empresa, né? Não sei quantos já viram isso, por exemplo, a engenharia tem dificuldade de conversar com a manufatura por causa de bloqueios mesmo, que a própria empresa cria, culturalmente falando. E assim, da mesma forma, a alta cúpula da direção, mais o marketing, criava um bloqueio, criava um impedimento, não tinha esse contato, tinha somente essa passagem de bastão. Isso era um modelo antigo, um modelo menos eficiente, um modelo mais latente, mais demorado. E qual que é o novo escopo que nós estamos trabalhando, estamos conversando, trocando essa ideia faz um bom tempo já? Você tem um escopo que é integrado. Percebam, gente. Agora, para o planejamento estratégico, também tem a parte da engenharia participando desse planejamento estratégico. Ela está integrada, ela está incorporada, ela faz parte, ela opina. Então, ela não recebe uma bandeira aqui, né? Não recebe o bastão e tem que entender tudo aquilo do nada. Não, ela acompanha. O planejamento estratégico ele é feito com pessoas de diversas áreas, né? Claro, né? Que são gestores, uma visão de gestão, mas eles são ouvidos. E aí, a etapa do desenvolvimento do produto, ela começa já dentro aqui, ó, junto e meio que com apoio da equipe de planejamento estratégico, que ainda vai continuar alimentando o desenvolvimento de produtos.
E esse desenvolvimento de produtos, ele vai trabalhar com apoio da produção. Inclusive, a produção vai estar envolvida dentro do processo de desenvolvimento de produtos. Aqui, ó, início e fim de desenvolvimento de produtos aqui, ó, do produto, a produção está aqui, ó. Uma boa parte trabalhando junto, que é a parte de preparar a produção, lembra? Então, o desenvolvimento de produtos vai trabalhar junto, vai estar integrado, não é passar bastão, a bola quadrada, toma, daqui para frente é você, não importa o que eu te entreguei. Não, é trabalhar integrado, uns auxiliando os outros. O conceito de que a empresa trabalhando para o bem comum, né? E é algo bem antigo, mas que infelizmente não funcionava e que mesmo hoje ainda muitas empresas têm dificuldade de fazer isso acontecer e acabam perdendo na eficiência do desenvolvimento de produtos. E é isso aqui, agora enxergando o que nós acabamos de dizer, dentro dessa figurinha que nós já mostramos várias vezes, que é o processo de desenvolvimento de produto em 3 macrofases, né? Desde o pré-desenvolvimento, o desenvolvimento, até o pós-desenvolvimento, onde o pré tem a ver mais com planejamento, o desenvolvimento é esse núcleo, e o pós tem a ver quando a produção acaba assumindo aqui o papel principal de produzir um novo produto, mas continua ainda sendo acompanhado pela equipe de desenvolvimento de produto. Tá? Quais são os processos relacionados com o PDP? São vários, né? E aqui temos alguns deles, né? Alguns processos que acabam estando aqui vinculados. Monitorar o mercado. Perceba, daqui para cima é mais com externo, cliente externo, daqui para baixo, cliente interno. Mercado externo, mercado interno. Fora da empresa, dentro da empresa. Então, tem a parte de planejamento estratégico que acaba ficando entre os dois, né? Tanto externo como interno. Mas monitorar o mercado é mais externo, vender mais externo, atender o cliente mais externo. Assistência técnica, a equipe que trabalha internamente, produção internamente, suprimentos, distribuição, tudo e pesquisa e desenvolvimento também mais internamente. São todos processos que estão relacionados diretamente com o processo de desenvolvimento de produto, né? Ele precisa ter informações de todas essas áreas, de todas essas equipes para o seu sucesso. E aí, pensando dentro vamos dizer assim, de toda o processo de uma empresa, um processo de negócio, nós podemos ver a interligação entre tudo que acontece. Então, você tem aí, desde atender o pedido, né, produzir, você tem como processo de o marketing. Muitas vezes as pessoas desprezam muito a equipe de marketing, acham que marketing é só fazer banner, fazer propaganda. Não, gente, marketing, para quem não sabe, marketing está envolvido praticamente no processo inteirinho de desenvolvimento de produto. Então, nós temos aqui, ó, planejar a estratégia lá no início, aí tem a equipe de desenvolvimento de produto que mostra portfólio, tem a parte de gerar o conceito, projetar, lançar, né, o PCTO, projetar, construir, testar e otimizar, equipe de desenvolvimento de produto, equipe de marketing trabalhando o tempo inteiro, equipe de vendas, a parte de monitoração do mercado, gerenciar a demanda, planejar a produção, programar, controlar, entregar, a equipe de PCP, né, que também está interligado com a equipe de suprimentos, que está interligado com a equipe de assistência técnica, e assim por diante. São várias equipes, todas elas trabalhando em conjunto para atender a demanda, para fazer a empresa ter sucesso nos seus trabalhos. Beleza, gente? Aqui eu tenho alguns exercícios de fixação. Todo final de slide eu tenho. É bom a gente relembrar, às vezes, que tem esses exercícios para vocês fazerem, para vocês praticarem, ok? Dentro vocês praticarem os conceitos que foram vistos aqui. Tá. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem mais alguma colocação? Algum comentário? Não? Então, vamos lá. Eu queria propor mais uma atividade para vocês. Oi. Não? Alguém ia falar? Achei que alguém ia falar. Então, vamos lá. Bom, vamos fazer uma atividade agora. Eu vou colocar para vocês essa atividade, que é uma atividade de reflexão, tá bom? É uma atividade
para trabalharmos esses conceitos, principalmente esse de fluxo de atividades, fluxo de informações, tá? Vou colocar para vocês, vou disponibilizar no WhatsApp para o representante e depois também no portal Liga. Então, vamos lá. Que atividade que nós vamos fazer? As reflexões dessa aula. Esse exemplo aqui é um exemplo lá bem antigo, né? Que é o exemplo do Radin, que nós vimos que isso aqui é uma empresa que realmente existe, né? É a Motobras, está aqui. E a gente falou um pouquinho sobre esse cara, sobre esse tipo de rádio, né? Vários tipos aqui de rádios. E aí eu perguntei qual o impacto do lançamento desses produtos, né? Da evolução. Mas eu queria trabalhar, não nesse aqui que é o mais antigo que a gente já fez. Isso aqui pode ficar para vocês fazerem depois e refletirem, né? Quais são as atividades, fluxo de informações, um processo de desenvolvimento, né? Por exemplo, isso aqui foi um processo radical, né? Um desenvolvimento radical de produto. Mas eu queria que nós trabalhássemos com esse aqui também, que também é um processo, teoricamente, pode ser talvez um pouco de plataforma, um pouco de radical, porque aqui nós estamos falando de uma máquina que tem a parte vertical e aqui é horizontal, né? O motor vertical, aqui é horizontal. E se eu não estou muito enganado, essa máquina aqui também, ela, não sei, acho que ela lava e seca, essa aqui só lava. Então, são coisas radicais, né? São novas funcionalidades, são novos equipamentos, é nova tecnologia, novos componentes. E eu queria o que nós fizéssemos aqui? Qual que é o impacto desse novo produto? Esse aqui, ó, você tinha esse produto e você vai trabalhar para lançar esse novo produto. Queria que vocês pensassem o quê? Determinar qual seria o fluxo de informações, tá? De atividades, na verdade, informações, pensando no início do desenvolvimento, tá? Pode ser bem no início ainda do desenvolvimento. Quais seriam as informações, quais seriam as atividades que o PDP passaria para esses outros, né, departamentos, pensando o desenvolvimento desse novo produto aqui, tá? Nós sabemos que existem todas as fases do desenvolvimento de produto, mas eu queria que você pensasse lá no início, lá no projeto informacional, lá no planejamento, o projeto informacional e conceitual, qual seria o fluxo de informações, de atividades, né, e o fluxo de informações para que cada um desses departamentos pudessem desenvolver esse novo produto, né? Eles têm esse produto funcionando e eles miraram em algo, ou não existia, mas faz de conta que a concorrência já tem um. Então, a concorrência já tem um, então eles querem fazer uma máquina também que lave e seque na horizontal, não na vertical. Aí eu quero que vocês se reúnam em grupos e conversem um pouquinho sobre esse conceito, tá? Que nós falamos agora, o fluxo de atividades, fluxo de informações, a importância de se trabalhar. Então, aqui, ó, qual que seria a importância de você ter um contato, por exemplo, com suprimentos? O que você vai pedir para suprimentos, pensando que você tem isso e você quer isso agora? Quais vão ser as atividades e quais vão ser as informações que vão ter troca aqui? Produção, o que vai ter? Qualidade, pesquisa e desenvolvimento, assistência técnica, marketing, vendas, tá? Então, essa primeira atividade da noite agora são 8 horas e 11 minutos, 20 horas e 11. E aí nós vamos fazer as seguintes atividades, tá? É importante falar com vocês logo no início da aula, para que a gente possa também saber quais são as demais atividades da noite, para vocês não me abandonarem, né? E a gente conseguir atender todas as atividades. Então, essa é a primeira atividade da noite, nós vamos efetuar, vamos trabalhar com esse conceito. A segunda atividade da noite vai ser o quê? Nós vamos dividir nos grupos para passar no desenvolvimento de projeto, do projeto de cada uma das equipes. Na aula passada, eu passei para vocês o desafio de trabalhar com QFD. Nas últimas aulas, nós temos passado esses desafios de QFD, perfeito? E a questão não é simples. É muito produtivo, é muito importante, mas não é simples. Eu preciso que vocês tentem fazer. Eu tenho certeza, não estou subestimando ninguém de vocês, é porque não é simples, mas na hora que vocês forem tentar fazer, vai aparecer as dificuldades. E eu
estou aqui para ajudar. E nas últimas aulas eu estava aqui também, estou oferecendo ajuda, e é importante vocês aproveitarem esse momento para a gente interagir, né? Eu sou gestor de projetos de vocês, então a gente precisa trocar essas bolinhas, tá bom? Então vamos fazer primeiro essa atividade. Se você está sem pessoas do seu projeto também para fazer essa primeira atividade, pode fazer com outro grupo aí, se você sentir mais liberdade, sem problema. Mas vamos fazer primeiro essa atividade de reflexão com relação à gestão do PDP, fluxo de atividades, fluxo de informações, e depois vamos conversar um pouquinho, vamos fazer um bate-bola, e na sequência nós vamos falar um pouquinho, vamos tirar um tempo para trabalhar no projeto. Lembrando que, gente, muito importante, nós estamos na terceira fase, gente. Terceira fase, eu mandei mensagem para o Cleiton na semana passada, que eu fiquei preocupado. Terceira fase é que gera mais pontuação. Essa fase são 40 pontos. Perceba, é importante que vocês não deixem a peteca cair nesse momento. Vocês têm que o quê? Dar o sprint. É agora que eu preciso do sprint de vocês, é agora que precisa movimentar, é agora que precisa interagir, é agora que precisa estudar, é agora que precisa praticar, é agora que precisa pegar muito firme no projeto, porque é essa fase que vai definir o desempenho do projeto de vocês. Dúvidas? Trabalho individual, professor, ficou como? O trabalho individual, ele vai ser feito... Eu passo para vocês. Enquanto vocês estão fazendo aí, eu passo a data aqui, já dou uma olhada aqui no calendário aqui, porque eu acho que era para as próximas semanas, né? Tem professor que vai passar essa semana, diz a professora de quarta-feira, falou que vai passar essa semana já. Agora eu não sei como ficou. Não, o projeto individual vai ser parecido com o que a gente fez na fase anterior, mas eu vou divulgar para vocês sim. Eu já mostro aqui deixa vocês saírem, na hora que vocês voltarem, eu já dou uma estimativa aí de quando vai ser, como que a gente vai fazer e as atividades de cada um. Mas vai ser vinculado com o que a gente viu, principalmente com o QFD, a matriz da qualidade. Show, moçada! Então vou parar a gravação aqui. Eu falei que são 8, na verdade já são 8h15. E eu quero que vocês se reúnam e na hora que for 20 horas e 35 minutos, nós voltamos aqui então para conversar dessa atividade, fazer reflexão, e depois nós vamos ter a rodada para tirar dúvidas com relação ao projeto, com relação ao QFD, reforçando o que o Emanuel acabou de perguntar e eu acabei de responder, que é das principais atividades, que o centro da atividade individual vai ser o QFD. Ok? Então vamos lá.